Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A estrada serpenteava pelas planícies douradas, onde espigas de milho balançavam ao vento. Em um reluzente sedã preto, Clara Beaumont, herdeira e chefe de um império internacional da moda, acelerava pela estrada. Acostumada às avenidas movimentadas de Nova York e aos luxuosos saguões de hotéis 5 estrelas, ela se sentia estranhamente deslocada em meio àquela paisagem rural silenciosa. Ela havia saído da cidade para um encontro confidencial com um investidor discreto, mas o destino caprichoso decidiu o contrário. A poucos quilômetros da vila mais próxima, seu carro engasgou, vibrou e parou. Clara franziu a testa, girou a chave várias vezes sem sucesso. Uma mensagem fria apareceu na tela do painel. Falha no motor, assistência necessária. Ótimo. Ela suspirou irritada. Ela pegou seu celular de última geração, mas o sinal estava fraco. Restavam apenas 2% de bateria. Nenhuma ligação completava. Pela primeira vez em anos, Clara se sentiu vulnerável, abandonada sem motorista, sem guarda-costas, sem uma equipe para resolver seus problemas. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu com um laranja melancólico. Ela olhou em volta. O horizonte parecia infinito, pontuado apenas por uma silhueta distante, uma casa de fazenda com paredes esbranquiçadas pelo tempo, ladeada por um celeiro de madeira e um velho silo enferrujado. Clara hesitou por um instante. Seus saltos não eram adequados para caminhar na poeira, e suas roupas de grife, menos ainda para caminhos enlameados. Contudo, ela não tinha outra escolha. Apertando a bolsa contra o peito como se fosse uma armadura, respirou fundo e seguiu em frente. Ao se aproximar, sons familiares porém esquecidos enchiam o ar. O balido das ovelhas, o relincho de um cavalo, o distante tilintar de um martelo contra o metal. A vida rural crua e simples que ela não conhecia desde a infância. Ao chegar à porta de madeira gasta, ela ergueu a mão e bateu levemente. Alguns segundos depois, a porta se abriu, revelando um homem alto e robusto, vestido com uma camisa de trabalho manchada e botas empoeiradas. Seus olhos claros, francos e penetrantes examinaram a elegante mulher parada à sua porta. Clara, com a voz ligeiramente trêmula, disse simplesmente: "Com licença, preciso de ajuda." Mas o que ela estava prestes a descobrir ao cruzar a soleira daquela casa mudaria para sempre sua visão do mundo e de si mesma. O ar cheirava a terra fresca e feno seco. Clara, ainda parada na soleira da porta, hesitou. Sentia como se tivesse cruzado uma fronteira invisível entre dois mundos. Do lado de fora, a casa de campo parecia modesta, quase antiquada. Mas por dentro, seus olhos perceberam algo inesperado. Um espaço simples, certamente, mas acolhedor. Vigas rústicas de madeira sustentavam o teto, uma grande lareira crepitava suavemente e o aroma de pão fresco pairava no ar. O homem parado à sua frente enxugou as mãos calejadas num pano velho. Sua estatura imponente contrastava com sua voz grave, mas surpreendentemente gentil. "Você está perdido?" perguntou ele, arqueando uma sobrancelha. Clara respirou fundo, tentando recuperar sua compostura habitual. "Meu carro avariou", respondeu ela. "E não tenho como pedir ajuda." Um breve silêncio se instalou. O fazendeiro a observou da cabeça aos pés. Seu terno bege impecavelmente cortado, suas joias discretas porém valiosas, seus sapatos brancos imaculados que já pareciam empoeirados. Tudo nela gritava que ela não pertencia àquele lugar. "Pode entrar", disse ele finalmente, dando um passo para o lado. "Meu nome é Ethan Miller." Clara cruzou a soleira com certo desajeitamento, seus saltos batendo contra as tábuas velhas do assoalho. Ela não estava acostumada a aceitar a hospitalidade de estranhos, muito menos de homens que viviam em fazendas isoladas. Mas não tinha outra escolha. Lá dentro, ela notou uma mesa rústica coberta de ferramentas. Um calendário pendurado na parede com anotações rabiscadas e fotografias emolduradas mostrando uma família sorridente no meio de um campo. A simplicidade do lugar a impressionou profundamente. Ela, que possuía casas em 3 continentes, de repente se sentiu uma estranha, quase deslocada. "Você tem sorte de ter vindo parar aqui", continuou Ethan, enchendo um copo com água e colocando-o na frente dela. "A estrada não é muito movimentada e os guinchos às vezes demoram horas para chegar." Clara pegou o copo, mais para parecer composta do que por sede. Observou discretamente o anfitrião. Suas mãos, marcadas pelo trabalho, pareciam capazes de consertar qualquer coisa. Seu semblante era severo, mas seus olhos continham um lampejo de bondade. "Obrigada", disse ela, um pouco mais suavemente. Ethan assentiu com a cabeça. "Posso dar uma olhada no seu carro?"
Mas já aviso, não sou mecânico. Sou apenas um fazendeiro que gosta de fazer pequenos reparos. Clara hesitou, mas depois concordou. Pela primeira vez em muito tempo, ela não teve escolha a não ser confiar em alguém que não conhecia. E no fundo do seu ser, nasceu um sentimento estranho. Talvez esse encontro não fosse uma simples coincidência. O sol se punha lentamente atrás das colinas, lançando um brilho dourado sobre os campos ao redor. Clara seguia Ethan com cautela, tentando evitar as poças de lama com seus frágeis saltos altos. Cada passo ecoava como um lembrete cruel. Ela não pertencia a este mundo bruto e terreno. O sedã, ainda estacionado à beira da estrada, parecia deslocado em meio à paisagem rural. Ethan ajoelhou-se junto ao capô e o abriu com confiança. O contraste era impressionante. Suas mãos calejadas, ásperas pelo trabalho na lavoura, agora repousavam sobre uma máquina de luxo projetada para outro mundo. Clara estava de braços cruzados, observando a cena. Ela estava acostumada a ver homens de terno, engenheiros ou técnicos especializados. Mas certamente não um fazendeiro com a camisa manchada de óleo examinando um motor de última geração. É uma máquina linda, disse ele, inspecionando os cabos. Mas frágil. Esses carros não são feitos para esse tipo de estrada. Clara ergueu uma sobrancelha. Não imaginava que uma estrada rural pudesse ser um problema para um sedã dessa faixa de preço. Ethan ergueu a cabeça e fixou seus olhos claros nos dela. Você ficaria surpreso. Aqui, você aprende rapidamente que as coisas mais simples duram mais do que as mais caras. Um silêncio estranho se seguiu ao seu comentário. Clara desviou o olhar, sentindo-se profundamente magoada, como se suas palavras questionassem algo mais do que apenas a robustez de seu carro. Ethan voltou ao trabalho, apertando um cabo, verificando o filtro. Seus movimentos eram precisos, metódicos, quase intuitivos. Clara, apesar de si mesma, ficou impressionada. Ela se pegou observando seu rosto bronzeado, seus braços fortes, sua concentração inabalável. Aquele homem, aparentemente despretensioso, exalava uma confiança que ela não encontrava há muito tempo. Acho que sei o que é, disse ele finalmente, endireitando-se. Uma mangueira rachada. Está vazando. Não é muito, mas sem a peça de reposição, o carro não pega. Você quer dizer que estou presa aqui? Perguntou Clara com a voz mais tensa do que gostaria. Ethan deu de ombros calmamente. A oficina mecânica mais próxima está fechada neste momento. Não poderemos fazer nada até amanhã de manhã. Clara sentiu um arrepio de pânico subir-lhe pelo corpo. Nunca tinha considerado passar uma noite longe dos seus hotéis de luxo, muito menos numa quinta desconhecida. Ethan, como se tivesse lido seus pensamentos, simplesmente acrescentou. Você pode ficar aqui esta noite. Não é grande coisa, mas é um teto sobre a sua cabeça. Clara permaneceu em silêncio, dividida entre o orgulho e o desespero. Seu instinto gritava para que ela recusasse. Mas, no fundo, ela sabia que não tinha escolha. Ela suspirou, quase a contragosto. Tudo bem. Ethan esboçou um leve sorriso e fechou o capô do carro. O som agudo ecoou pela paisagem silenciosa, como se selasse uma decisão que mudaria muito mais do que apenas uma noite. O caminho do carro até a casa parecia interminável para Clara. Seus sapatos caros afundavam na terra, e cada passo ressoava como uma lembrança cruel do desconforto ao qual ela não estava acostumada. No entanto, Ethan caminhava com passos calmos e firmes, como se cada pedrinha, cada fio de grama lhe pertencesse. Ao cruzarem novamente a soleira da casa de campo, Clara sentiu uma estranha sensação de alívio. O interior, apesar da sua simplicidade, tinha algo de reconfortante. As chamas da lareira projetavam sombras dançantes nas paredes, e o ar quente contrastava com o frio que se instalava lá fora. Ethan puxou uma cadeira e fez um gesto para que ele se sentasse. Você deve estar com fome, disse ele, abrindo o armário e tirando uma cesta de pão fresco. Clara hesitou. Estava acostumada a refeições sofisticadas, pratos preparados por chefes estrelados pelo guia Michelin. Mas naquele momento, o aroma simples do pão pareceu incrivelmente reconfortante. Pegou uma fatia com a ponta dos dedos e mordeu. O sabor, rústico e descomplicado ao mesmo tempo, trouxe à tona memórias distantes, os piqueniques improvisados da infância, antes que a riqueza virasse sua vida de cabeça para baixo. Por alguns minutos, comeram em silêncio. Ethan contentava-se com seus gestos simples, sem fazer qualquer tentativa de impressioná-la. Clara, por outro lado, observava cada detalhe da casa. Numa prateleira, livros com capas desgastadas pelo tempo, perto da janela, um piano antigo coberto de poeira, na parede fotografias em preto e branco, provavelmente dos antepassados do fazendeiro. Você mora aqui sozinha? Perguntou ela por fim, mais por curiosidade do que por um desejo real de conversar.
Ethan pousou o pedaço de pão e acenou com a cabeça levemente. Nos últimos anos, sim. Meu pai me deixou a fazenda e eu cuido dela. É um trabalho árduo, mas é a minha vida. Clara franziu ligeiramente a testa. Não conseguia imaginar alguém escolhendo voluntariamente uma existência tão dura, tão distante do conforto e do luxo. No entanto, o homem à sua frente parecia perfeitamente em paz com sua escolha. E você? Continuou ele fitando-a intensamente nos olhos. O que uma mulher como você está fazendo nessas estradas desertas? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua primeira reação foi se fechar, manter seu mundo de contratos, desfiles de moda e reuniões em segredo. Mas havia uma sinceridade desarmante nos olhos de Ethan que a impeliu, apesar de si mesma, a responder. Digamos que eu tinha um compromisso importante, disse ela evasivamente. E eu não sou do tipo que desaba. Ethan deu um sorriso divertido. A vida às vezes tem um senso de humor peculiar. Clara desviou o olhar, preocupada. Ela não queria admitir, mas aquele homem já começava a abalar suas convicções. A noite se estendeu suavemente, pontuada pelo crepitar da lareira. Clara, apesar do desconforto, começou a sentir uma estranha tranquilidade. As paredes daquela casa, por mais modestas que fossem, pareciam exalar um calor humano que nenhuma suíte de hotel luxuosa jamais fora capaz de lhe oferecer. Ethan se levantou e trouxe um cobertor dobrado. O quarto de hóspedes não é muito grande, mas é limpo e aconchegante, disse ele simplesmente. Você pode passar a noite lá. Clara seguiu o fazendeiro até um pequeno corredor. O quarto para o qual ele a conduziu não tinha nada de extravagante. Uma cama de madeira maciça, uma comoda antiga, uma cortina de algodão leve que ondulava suavemente na brisa noturna. Mas tudo estava cuidadosamente organizado, imbuído de uma simplicidade quase reconfortante. Obrigada, murmurou ela com um pouco de hesitação. Ethan colocou o cobertor na cama e estava prestes a sair, mas parou por um instante. Sabe, às vezes as avarias não são apenas mecânicas. Elas também nos obrigam a desacelerar, a ver as coisas de forma diferente. Clara permaneceu imóvel, surpresa com aquelas palavras. Abriu a boca para responder, mas o agricultor já havia saído da sala, deixando para trás uma atmosfera carregada de reflexão. Ela tirou os sapatos lentamente, os saltos deslizando pelo chão. Pela primeira vez em anos, se viu sem tela, sem celular, sem os ruídos da cidade. Apenas silêncio, pontuado pelo sussurro do vento e pelo piar de uma coruja. Deitada na cama, com os olhos fixos no teto, Clara sentiu memórias enterradas ressurgirem. Sua infância em uma pequena casa, antes de seu pai construir o império da família. Noites simples passadas rindo ao redor de uma mesa, antes que a ambição e os negócios os separassem. Uma lágrima discreta rolou por sua bochecha. No quarto ao lado, ela conseguia ouvir os passos de Ethan enquanto ele arrumava suas coisas. Aquele homem, um estranho poucas horas antes, já parecia estar abalando suas convicções mais profundas. Antes de fechar os olhos, Clara murmurou para si mesma. Talvez não seja apenas uma falha. E naquela noite no silêncio do campo começou uma mudança para ela que jamais poderia ter imaginado. Um galo cantou, rompendo o silêncio da aurora. Clara acordou sobressaltada na cama. Levou um instante para se lembrar de onde estava. Aquele quarto pequeno e simples, as cortinas de algodão, o cheiro de madeira e do campo. Tudo era muito real. Ela se levantou, sentindo-se um pouco grogue, e passou pelo pequeno espelho na comoda. Seus cabelos despenteados e a maquiagem levemente desbotada contrastavam fortemente com a imagem impecável que geralmente apresentava ao mundo. Ela suspirou, sabendo que ali ninguém a julgaria pela aparência. Ao descer as escadas, encontrou Ethan já acordado, ocupado com o trabalho. Ele havia aberto a porta do celeiro e estava tirando baldes de água. Sua camisa, arregaçada até os antebraços, revelava os músculos definidos pelo trabalho diário. Clara parou por um instante na porta, observando a cena. Era uma vida que ela nunca conhecera, dura, mas de uma autenticidade quase desarmante. Bom dia, disse Ethan ao vê-la. Dormiu bem? Tão bem quanto se pode. Quando se ouve um galo cantar às 5 da manhã, respondeu ela com um meio sorriso. Ethan deu uma risada suave. Este é o nosso horário natural de despertar. Você vai ver, você se acostuma. Ele a convidou para a cozinha, onde o aroma de café fresco preenchia o ar. Torradas, manteiga caseira e um pote de geleia estavam sobre a mesa. Clara, que geralmente só tomava café da manhã em estabelecimentos de hotel, sentou-se quase a contragosto e provou. O sabor simples e autêntico a surpreendeu agradavelmente. Há quanto tempo você está acordado? Ela perguntou. Já faz 4 horas. Os animais não me esperam. Aqui todo dia começa cedo e cada tarefa conta. Clara olhou para ele intrigada.
Você nunca pensou em ir embora? Em experimentar algo diferente? Ethan deu de ombros enquanto servia café em sua xícara. Viajei um pouco quando era mais jovem. Mas, no fim das contas, sinto-me útil aqui. Esta é a minha terra, minha família trabalha há gerações. E além disso, riqueza nem sempre se mede em dinheiro. A frase pairou no ar. Clara olhou para a xícara, atingida pela verdade daquelas palavras. Ela, uma milionária, de repente se sentiu incrivelmente pobre por algo que ainda não conseguia nomear. Ethan levantou-se, pegou o chapéu da cadeira e declarou: se quiser ver como funciona, pode vir comigo ao campo. Será uma mudança em relação às salas de reunião. Clara olhou para ele, perplexa. Ela nunca havia trabalhado com as mãos, muito menos em uma fazenda. Mas uma parte dela, curiosa e inquieta, surpreendeu-se ao responder: muito bem, mostre-me. Este foi o início de uma experiência que ela jamais imaginou que viveria. Clara seguiu Ethan pelos campos ainda cobertos de orvalho. Seus sapatos de grife afundavam na terra úmida a cada passo, mas ela se recusava a demonstrar. Ethan, com passos firmes e calculados, caminhava como se tivesse nascido naquela terra, o que provavelmente era verdade. Eles chegaram perto de um cercado onde as vacas pastavam tranquilamente. Ethan abriu o portão e se virou naquela direção. Você quer aprender? Clara cruzou os braços, desconfiada. Aprender o quê? A me tornar agricultor? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ethan. Não. Apenas entender o que significa trabalhar com as mãos. Você vai ver, isso diz mais do que qualquer discurso corporativo. Ele mostrou a ela como encher os baldes com água e depois como carregá-los até os bebedouros. Clara, acostumada com arquivos e contratos, sentiu os braços tremerem sob o peso. A água derramou em seus sapatos caros e ela fez uma careta. Ethan não disse nada, mas seu olhar divertido dizia tudo. Não é tão simples quanto parece, murmurou ela, largando o balde ofegante. As coisas mais importantes não são, respondeu ele calmamente. Em seguida foram para o celeiro. O cheiro de feno e poeira invadiu as narinas de Clara, e ela tossiu baixinho. Ethan subiu em uma pequena escada e começou a jogar fardos de feno para alimentar os animais. Sem pensar, Clara pegou um para imitá-lo. A palha arranhou seus braços, e ela quase caiu enquanto o carregava. Mas quando finalmente conseguiu colocá-lo no chão, sentiu uma estranha sensação de satisfação. Nada mal, disse Ethan, balançando a cabeça. Você aprende rápido. Clara deu uma risadinha nervosa. Acho que esta é a primeira vez que alguém me parabeniza por ter movido feno. Às vezes pequenas vitórias contam mais do que pensamos, respondeu ele seriamente. Ao sair do celeiro, Clara olhou para o céu. O sol estava alto, pintando o horizonte com cores vibrantes. Ela ficou parada por um instante, comovida involuntariamente. O espetáculo, simples e magnífico ao mesmo tempo, tinha algo profundamente reconfortante. Viu? Disse Ethan suavemente, como se tivesse adivinhado seus pensamentos. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não isso. Não esse tipo de paz. Clara sentiu o coração apertar. Ela que tinha tudo, mansões, carros, joias, percebeu que talvez lhe faltasse a coisa mais essencial. O dia transcorreu num ritmo que Clara jamais conhecera. Simples, exigente, mas estranhamente reconfortante. Ao pôr do sol, ela sentou-se com Ethan nos degraus da entrada. O céu estava tingido de tons de roxo e dourado, e uma brisa suave agitava seus cabelos soltos. Ethan, em silêncio, bebeu seu café de uma xícara velha e lascada. Clara, enquanto isso, examinou as mãos, ainda vermelhas pelo esforço do dia. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha joias nem qualquer artifício para escondê-las. Você se saiu bem, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Clara deu uma risadinha amarga. Se você chama isso de bom, não ouso imaginar como seria chamar de ruim. Você não fugiu. Você tentou. Isso já é muito. Essas palavras, simples mas sinceras, tocaram Clara mais do que ela jamais imaginara ser possível. Ela baixou os olhos, lutando contra uma emoção que não compreendia. Sabe, continuou ela depois de um momento, no meu mundo, você nunca é parabenizado por tentar. Eles só olham para os seus resultados. Se você fracassa, é substituído. Se você tem sucesso, eles esperam ainda mais de você. Ethan virou a cabeça em direção a ela, intrigado. E isso não te cansa? Clara ficou em silêncio. Queria dizer que não, que adorava aquele ritmo, que era o preço do sucesso. Mas a verdade irrompeu dentro dela, brutal. Sim, estava cansada. Exausta até. De sempre sorrir, sempre provar o seu valor, sempre esconder as suas imperfeições. Ela respirou fundo, como se quisesse se libertar de um peso. Meu pai construiu um império. Passei a vida lutando para estar à altura dele. Cada escolha, cada passo que dou, é como se eu tivesse que usar o nome dele como uma armadura.
Mas às vezes, eu só quero ser eu mesma. Um silêncio pesado se seguiu à confissão. Ethan não disse nada imediatamente. Ele simplesmente a observou com uma atenção desprovida de julgamento ou interesse próprio. Apenas uma escuta genuína. Sabe, disse ele suavemente, a armadura protege, mas também aprisiona. Você acaba não sentindo mais o mundo ao seu redor. Clara olhou para ele. Em seus olhos ela viu algo que não via há muito tempo, sinceridade pura e genuína. E pela primeira vez sentiu-se vista. Não como a milionária nem como a herdeira, mas como uma mulher vulnerável que precisava de espaço. Ela desviou o olhar, perturbada, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. Talvez ali, no meio do nada, ela finalmente pudesse tirar a máscara. No dia seguinte, o céu estava limpo e o ar perfumado com o aroma da terra ainda úmida. Clara passará a noite em um sono surpreendentemente tranquilo, sem barulho de trânsito, sem notificações incessantes, embalada apenas pelo canto dos grilos. Ethan já esperava do lado de fora, encostado na cerca do recinto. Quando ela se aproximou, ele deu aquele sorriso discreto que já lhe era familiar. Está pronto para mais um dia na fazenda? Perguntou ele em tom de brincadeira. Clara revirou os olhos. Não se acostume muito com isso. Não é exatamente minha área de especialização. Mas ontem você não se saiu tão mal, respondeu ele, ajeitando o chapéu. Trabalharam lado a lado durante boa parte da manhã. Clara, desajeitada a princípio, surpreendeu-se ao repetir certas ações com um pouco mais de facilidade. Carregar baldes, juntar feno, alimentar as galinhas. Tantas coisas comuns que, por mais estranho que pareça, lhe davam uma nova satisfação. Em um dado momento, enquanto tentava levantar um fardo de feno muito pesado, ela tropeçou e quase caiu. Ethan instintivamente a segurou pela cintura. Seus olhares se encontraram, seus rostos a poucos centímetros de distância. O silêncio entre eles pareceu durar uma eternidade. Clara sentiu o coração acelerar. Ela deu um passo para trás abruptamente, um pouco perturbada, ajeitando o cabelo. Obrigada, ela sussurrou com a voz mais baixa do que gostaria. Ethan assentiu com a cabeça, como se nada tivesse acontecido, e continuou seu trabalho. Mas um leve sorriso, quase imperceptível, brincava em seus lábios. Mais tarde naquele dia, eles fizeram uma pausa à sombra de um velho carvalho. Ethan trouxe uma jarra de água fresca e entregou a Clara. Ela bebeu avidamente e depois riu enquanto limpava a boca. Acho que esta é a primeira vez que considero a água mais preciosa que o champanhe. Ethan soltou uma gargalhada sonora, uma risada rara, mas sincera, que fez Clara sorrir apesar de si mesma. É porque você está começando a entender o valor das coisas simples, disse ele. Eles ficaram sentados lado a lado por um tempo em silêncio, observando o vento ondular os campos como um mar dourado. Clara ficou surpresa ao perceber que não sentia tanta paz há anos. Sem perceber, ela estava se aproximando daquele homem, da vida dele, do mundo dele. E no fundo, uma certeza crescia dentro dela, algo importante estava nascendo. A tarde transcorreu tranquilamente. Clara e Ethan haviam terminado de alimentar os animais e guardar as ferramentas. A suave luz do pôr do sol banhava os campos, e uma calma quase irreal reinava na fazenda. Clara sentou-se no parapeito da varanda, observando Ethan consertar uma cerca antiga. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma sensação de liberdade e paz. De repente, o som de um motor quebrou o silêncio. Clara franziu a testa. Um carro moderno se aproximava em alta velocidade pela estrada rural. Ela não deveria estar buscando visitantes ali, e o sedã não parecia ser um carro de fazendeiro. Quem será? Murmurou ela. Ethan ergueu os olhos, franziu a testa e caminhou em direção à estrada para interceptar o veículo. O carro parou abruptamente em frente à casa de fazenda. Uma mulher elegante saiu, claramente com pressa, com a bolsa apertada contra o peito. Ela olhou para Clara com surpresa, e então sua expressão tornou-se suspeita. Clara, exclamou ela com uma mistura de raiva e confusão na voz. Clara sentiu o coração apertar. Aquele nome, aquela voz, ela entendeu que uma parte de sua vida social a havia alcançado. Levantou-se hesitante, buscando as palavras certas. Sim, sou eu. A mulher deu um passo à frente, com um olhar inquisitivo. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar em um evento de gala hoje à noite, e seu carro. Clara baixou os olhos, constrangida. Ela não esperava que alguém a visse ali, naquela fazenda isolada. Sua vida perfeitamente orquestrada, repleta de reuniões, festas e aparições na mídia, acabará de se chocar com a simplicidade daquele lugar. Ethan, observando a cena de longe, não disse nada, mas seu olhar tornou-se protetor e atento. Clara sentiu uma mistura de constrangimento e vergonha a invadir. Ela sabia que precisava explicar.
Mas como poderia dizer que havia encontrado ali, no meio do campo, algo que nenhuma riqueza poderia lhe oferecer? A mulher, visivelmente indignada, prosseguiu. Você não pode ficar aqui. E seu carro, precisamos chamar alguém. Clara respirou fundo, sentindo uma nova força surgir dentro dela. Não, eu vou ficar. Não pelo carro. Por mim. Para entender o que realmente importa. Um silêncio pesado se seguiu à sua declaração. A mulher parecia chocada, incapaz de responder. Ethan, por sua vez, esboçou um sorriso leve, quase imperceptível, como se quisesse apoiar Clara em silêncio. Pela primeira vez, Clara encarou o mundo exterior com suas próprias convicções, e não com a máscara que sempre usará. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre os campos, banhando a fazenda com uma luz suave e dourada. Clara estava na varanda contemplando a paisagem. Os acontecimentos do dia anterior ainda ecoavam em sua mente. A visita inesperada, o olhar inquisitivo da mulher que viera buscá-la, mas, acima de tudo, a nova sensação que a preenchia desde que cruzara aquele limiar, liberdade. Ethan chegou com 2 xícaras fumegantes de café. Pronto para o dia? Perguntou ele, num tom que mal disfarçava seu divertimento. Clara sorriu gentilmente, aceitando a xícara que ele lhe ofereceu. Sim, pronta para aprender mais, ela respondeu. Mas desta vez, acho que estou realmente escolhendo o motivo de estar aqui. Ethan olhou para ela, intrigado. E por que você está aqui, Clara? Ela respirou fundo e olhou para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Encontrar a mim mesma. Entender o que realmente importa. E não deixar mais que minha vida seja ditada pelas expectativas alheias. Um silêncio reconfortante se instalou. Os animais pastavam tranquilamente, o vento agitava o trigo e pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu uma paz profunda. Então, disse Ethan depois de um momento, se você ficar, terá que participar de todas as tarefas da fazenda. Até mesmo as mais difíceis. Clara caiu na gargalhada. Nunca tive medo de trabalhar. Quero aprender. Ethan sorriu, aproximou-se e colocou uma mão amigável no ombro dela. Muito bem. Mas saiba de uma coisa, aqui a riqueza não se mede em dinheiro. Ela se mede em momentos como este. Clara assentiu com a cabeça, sabendo que aquela lição valia mais do que todo o ouro do mundo. Virou-se para ele e, sem dizer uma palavra, ofereceu um sorriso que selou sua decisão. Pela primeira vez em anos, sentia-se completa, capaz de viver para si mesma e talvez, de abrir seu coração para algo real. O sol continuava a subir, inundando a casa de campo com luz. Clara sabia que havia encontrado mais do que apenas um abrigo contra uma avaria mecânica. Ela havia encontrado um mundo onde podia ser ela mesma, um homem que enxergava além das aparências e uma vida que finalmente tinha significado. E enquanto se juntava a Ethan no campo, pronta para aprender e construir, ela sabia que aquele dia marcava o início de uma nova vida, uma vida escolhida, simples e genuinamente feliz.